Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos no meu canal. Eu sou o Bit, o guia dessa aventura. Prepare-se para descobrir o universo. Nosso canal traz curiosidades gerais sobre tudo o que você imaginar. Quer virar um inscrito rapidinho? Clica nessa marca d'água aqui embaixo e garanta seu lugar na nossa família. Não esqueça do like e de comentar o que você quer ver no futuro. Vamos descobrir juntos! Imagine receber a missão de criar o carro do século XXI, mas com uma exigência da diretoria que parecia impossível. Dobrar a economia de combustível, usando uma tecnologia que o mundo ainda não dominava. No episódio de hoje, vamos revelar os bastidores do lançamento do primeiro carro híbrido do mundo. A história de como engenheiros japoneses contrariaram a lógica, revolucionaram a indústria automotiva e criaram o maior símbolo ecológico das ruas. Então, amigos, sentem-se confortavelmente no banco do seu carro, pegue no volante, solte o freio de mão, engate a primeira e pé no acelerador. Vai começar a nossa viagem. Os bastidores do lançamento do primeiro carro híbrido do mundo. Esta história revela os bastidores da maior montadora de carros do mundo na atualidade e como ela chegou ao nascimento do Toyota Prius, o primeiro carro híbrido produzido em massa no mundo. Mas o começo dessa jornada não falava em eletricidade. O projeto, denominado G21, teve início com um memorando da diretoria da empresa em janeiro de 1993. Era o desejo do presidente do conselho, Eiji Toyoda, e do presidente executivo, Shoichiro Toyoda, criar um carro que redefinisse o que seria um veículo digno do século XXI. A missão inicial foi dada a Satoshi Ogiso, e a equipe de engenharia era clara: desenvolver um carro com um consumo de combustível radicalmente melhor do que o do Corolla, que já era a referência econômica da época. O foco inicial era a eficiência pura. Mas por que essa preocupação repentina e tão forte com o meio ambiente e o consumo? Antes de vermos como a Toyota tentou resolver isso, precisamos entender o que estava acontecendo com o planeta naquela época. Na década de 1970, os avanços científicos levaram a uma maior compreensão do sistema atmosférico da Terra, e o aquecimento global começou a atrair a atenção dos pesquisadores como um problema sério. A primeira Conferência Mundial sobre o Clima, realizada em Villach, na Áustria, em 1985, despertou um alerta e um grande interesse na questão do aquecimento induzido pelo dióxido de carbono. Em 1988, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, e a Organização Meteorológica Mundial, OMM, estabeleceram o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, como um fórum intergovernamental para examinar os aspectos científicos do aquecimento global. Os relatórios do IPCC tiveram, e continuam tendo, um impacto significativo nas políticas nacionais e na opinião pública em todo o mundo. Eles fornecem o conhecimento científico e tecnológico mais confiável e atualizado para as discussões da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e do Protocolo de Kyoto. A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima foi estabelecida na Segunda Conferência Mundial sobre o Clima, em 1990. Adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em maio de 1992, ela foi aberta para assinatura na histórica Cúpula da Terra, ECO 92, em junho do mesmo ano, e entrou em vigor em março de 1994. Voltando então para os bastidores da Toyota. Durante a criação do projeto G21, ninguém imaginava que a partir daquelas decisões, o mundo automobilístico iria mudar para sempre. O início do projeto G21 e a visão de Satoshi Ogiso. Eu trabalhava no projeto de chassi desde que entrei na empresa em 1983. Após 10 anos, expressei o desejo de me transferir para o departamento de planejamento de produtos. No entanto, meu mentor, o diretor Hisuki Kubochi, um engenheiro renomado, envolvido no desenvolvimento de inúmeros veículos, incluindo a 4ª geração do Celica, me aconselhou a trabalhar primeiro no departamento de desenvolvimento avançado. Fui transferido em janeiro de 1993. E foi então que a ordem da diretoria chegou. Satoshi Ogiso relembra seu trabalho de mais de 20 anos atrás como se fosse ontem. Ele é a única pessoa que esteve envolvida no Prius, desde a fase de planejamento inicial até a sua 4ª geração. Claro que, na época, não passava pela cabeça dele que aquele projeto desencadearia uma das maiores revoluções da história do mundo automotivo.
Na época, o presidente do conselho da Toyota, Eiji Toyoda, vinha dizendo aos executivos: "Estamos quase no século 21, então talvez devêssemos começar a pensar no futuro dos carros a longo prazo." Ouvindo essa indagação, Yoshiro Kimbara, então vice-presidente executivo da divisão de P&D, tomou a iniciativa e decidiu iniciar um estudo sobre o assunto. Isso foi em meados de 1993. Por coincidência, a pessoa designada para levar o projeto adiante foi ninguém menos que Kuboshi, o mesmo que havia me aconselhado a ir para o desenvolvimento avançado. Na época, ele era o gerente-geral da divisão de tecnologia. Como ele sempre disse que queria trabalhar com o planejamento de novos produtos, quando soube da iniciativa, ofereceu-se imediatamente. O presidente executivo, Shoichiro Toyoda, também expressou grande interesse, apoiando o projeto e ajudando a agilizar os trâmites burocráticos. O projeto foi batizado de G21 e começou oficialmente em setembro de 1993. A letra G significava globo, referindo-se à Terra, e o 21 referia-se ao século 21. O objetivo principal era apresentar um conceito de carro que estivesse à altura do novo século. Cerca de 10 engenheiros e designers foram reunidos para pesquisar uma nova geração de carros de passeio produzidos em massa, partindo absolutamente do zero. Apesar de sua agenda lotada, Ogiso era o único membro em tempo integral do G21 e assumiu a responsabilidade de coordenar o grupo de trabalho. Executivos como Kuboshi realizavam reuniões de alto escalão, das quais Ogiso também participava. Nosso trabalho era estudar o futuro do automóvel no século 21. Precisávamos listar todas as necessidades da sociedade e, em seguida, analisar a viabilidade do projeto até a sua produção industrial. A definição de quais carros seriam necessários no século 21 era tão vaga que a nossa abordagem tradicional não funcionaria. Normalmente, para projetar um carro novo, nós pesquisamos o mercado, definimos um público-alvo específico e o processo flui até construirmos o carro ideal para eles. Mas, desta vez, o único fator fixo era que seria o carro para o século 21. Precisávamos imaginar o futuro sem nenhum ponto de referência. Não havia como prever ou garantir que o que estávamos planejando seria o ideal para o usuário. Depois de muita discussão, decidimos focar em entregar um projeto técnico inovador, sem nos basearmos nas pesquisas tradicionais de mercado consumidor. No final de 1993, o primeiro relatório foi concluído, propondo a visão da equipe para o carro de passeio do século 21. Ele seria um veículo compacto por fora, mas com uma longa distância entre eixos, o que garantiria um interior espaçoso. Seu grande diferencial seria alcançar uma economia de combustível 1,5 vezes maior que a do Corolla, que já era o carro mais econômico da Toyota na época. O alvo específico era impressionante: fazer 20 km por litro. O relatório foi aprovado. A primeira fase do G21 foi concluída e o grupo entrou em um breve recesso. Uma nova fase: foco no meio ambiente. Quando o G21 retomou as atividades no final de 1993, Takeshi Uchiyamada, do Departamento de Gestão Técnica, foi nomeado como novo líder do projeto e decidiu-se que a pesquisa passaria a ser conduzida em tempo integral. Uchiyamada não tinha experiência prévia como engenheiro-chefe, mas a diretoria acreditava que não ter ideias preconcebidas sobre como fazer um carro seria, na verdade, uma grande vantagem para criar um modelo inovador do zero. A nova fase do projeto G21 foi lançada oficialmente em 1º de fevereiro de 1994. Fomos instalados em uma antiga sala de reuniões da diretoria, no 6º andar do edifício de tecnologia número 3. Como o espaço não estava sendo utilizado, pedimos que o transformassem na sala do projeto G21. Havia até um tapete vermelho, macio e confortável no chão. A equipe agora era formada por 10 pessoas, lideradas por Uchiyamada. Eram profissionais de vários departamentos dividindo o mesmo espaço e estabelecemos um cronograma agressivo.
finalizar o esboço do plano em cerca de 6 meses. Além de especialistas em chassi, carroceria, motor e transmissão, engenheiros de tecnologia de produção também integraram o grupo. Essa não seria apenas uma equipe de pesquisa teórica. Eles precisavam ser capazes de levar o projeto até a linha de montagem. A primeira tarefa foi definir um tema central que respondesse à pergunta: o que é um carro do século XXI? As principais discussões giraram em torno do meio ambiente, dos recursos energéticos e da segurança. Em 1993, a tecnologia de segurança já havia avançado consideravelmente. Itens como airbags, freios, ABS e controle de estabilidade, VSC, estavam se tornando mais comuns, e a primeira geração de carrocerias projetadas para absorver impactos, como a tecnologia GOA, também estava em desenvolvimento. Por conta disso, as conversas entre os engenheiros começaram a se concentrar em outras urgências: o esgotamento dos recursos energéticos, o aquecimento global causado pelo CO2 e a poluição do ar. Muitos diziam que esses eram problemas do futuro. Havia uma corrida geral pela eficiência de combustível, mas o estado da Califórnia já havia promulgado rigorosos regulamentos de emissão zero. Gradualmente, a discussão dentro da nossa sala mudou para a ideia de que enfrentar esses problemas ambientais de frente era o único caminho a seguir. Os temas centrais foram decididos: recursos naturais e meio ambiente. E o conceito proposto na primeira fase do G21, um carro pequeno, espaçoso e incrivelmente econômico, ressurgiu com força total. Realizamos uma extensa pesquisa para determinar que tipo de carro se encaixaria nesse conceito. Chegamos a debater se seria melhor criar um modelo ultracompacto, de apenas 1 ou 2 lugares, ou se melhorar drasticamente a eficiência de combustível de um carro de tamanho normal seria mais eficaz para o mercado global. O ponto crítico da discussão, no entanto, passou a ser o sistema de propulsão. O desafio híbrido, de ideia descartada à meta principal. Nessa época, a indústria global explorava sistemas de propulsão de última geração e havia grandes expectativas quanto à aplicação prática de motores elétricos. Em 1993, mesmo ano de lançamento do G21, a Mercedes-Benz apresentou o carro conceito Vision A93, que daria origem ao Classe A, projetado para aceitar motores elétricos, embora a ideia tenha sido posteriormente descartada na versão final. Mesmo para a inovadora equipe do G21, os veículos híbridos, que combinam motores a combustão com motores elétricos, ainda não pareciam uma proposta realista. Embora a ideia tenha sido cogitada, a tecnologia não era considerada madura o suficiente para ser dominada a curto prazo. Nós montamos um livreto resumindo os resultados dos nossos estudos e chegamos a mencionar os sistemas híbridos quase no final do documento. Lembro que, na nossa conclusão inicial, definimos que os híbridos seriam difíceis demais de desenvolver devido à complexidade técnica. A Toyota já possuía uma filosofia ambiental muito parecida com a de hoje. Não importa o quão bom seja o desempenho ecológico de um veículo, a inovação é inútil se não puder ser produzida em massa. Ao considerarmos as questões ambientais, sempre acreditamos que a ampla adoção pelo público é o que garante o impacto positivo no planeta. Em nossas considerações iniciais, o consenso era de que os híbridos não seriam financeiramente viáveis para os consumidores no início do século XXI. Se fossem lançados, seriam modelos exclusivos, de baixíssima produção. Por isso, inicialmente, nós nos opusemos à ideia do híbrido. Naquele momento, nenhuma montadora no mundo havia conseguido desenvolver uma tecnologia híbrida viável para o mercado. As baterias e os motores elétricos eram pouco desenvolvidos, pesados e extremamente caros. A Toyota já vinha pesquisando veículos elétricos, puros, mas o sistema de produção em massa estava longe de ser estabelecido. Era, portanto, uma questão de bom senso não incluir a complexidade de um sistema híbrido no projeto G21.
Se a meta é melhorar o consumo de combustível sem usar a tecnologia híbrida, os motores a gasolina de injeção direta combinados com transmissões automáticas de alta eficiência são o caminho mais eficaz. Como as transmissões manuais tinham forte apelo apenas na Europa e em regiões limitadas, focar na transmissão automática era essencial para um carro global. Nosso objetivo técnico passou a ser alcançar aquela economia de combustível 1,5 vezes maior usando essa combinação. No início da década de 1990, várias montadoras trabalhavam em motores a gasolina com injeção direta. A ideia era melhorar a economia injetando combustível em alta pressão diretamente nos cilindros, obtendo o que chamam de combustão pobre, ou mistura pobre, por meio da combustão estratificada. A Toyota estava desenvolvendo seu próprio motor de injeção direta, chamado de 4, e o plano do G21 passou a ser utilizar esse motor de 1,5 litro. Parecia que as peças do quebra-cabeça estavam finalmente se encaixando, e um caminho claro para a produção industrial estava à vista. No entanto, o ambiente interno da Toyota estava prestes a mudar, e a direção do G21 sofreria uma reviravolta drástica. Em junho daquele ano, Akihiro Wada foi nomeado vice-presidente de tecnologia. Juntamente com o diretor-geral Masanao Shiomi, Wada almejava promover reformas radicais na engenharia da empresa. Em 1991, o Departamento de Desenvolvimento de Veículos Elétricos, que já havia criado um protótipo elétrico baseado na Van Town Ace, começou a pesquisar seriamente os sistemas híbridos. Aos poucos, a ideia do híbrido ganhava defensores de peso dentro da Toyota. O Sr. Shiomi é um verdadeiro gênio, como ficou provado pelo seu trabalho no desenvolvimento da revolucionária minivan Estima. Ele era inflexível quanto à necessidade futura de veículos elétricos e, como executivo responsável pela área, deu todo o suporte à pesquisa. Para se ter uma ideia de sua visão, a Toyota lançou o Mirai, movido a hidrogênio, em 2014, mas a pesquisa sobre células de combustível começou ainda em 1992, também por iniciativa do Sr. Shiomi. Ele afirmou categoricamente que os híbridos veriam a luz do dia no futuro e que a Toyota precisava continuar investindo neles. O vice-presidente Wada confiou nas palavras de Shiomi, o que deu a ele a segurança necessária para tomar uma decisão tão desafiadora para o nosso projeto. E a decisão veio em forma de uma nova ordem para a equipe do G21. Eles deveriam criar um carro-conceito para ser exibido no prestigiado Salão do Automóvel de Tóquio de 1995. E não seria um carro qualquer. O modelo de exibição deveria ser projetado já equipado com um sistema híbrido funcional. Mesmo sendo apenas um protótipo para exibição, projetar e construir um carro híbrido do zero em apenas um ano era uma tarefa considerada quase impossível. Como íamos expor o carro no Salão de Tóquio, não queríamos que fosse apenas uma casca vazia ou um modelo de argila. Queríamos que ele realmente se movesse. Então, decidimos construir algo que funcionasse na prática. Nós já estávamos em contato com os engenheiros que pesquisavam os sistemas híbridos na empresa e começamos a nos preparar. Mas, infelizmente, o que tínhamos em mãos ainda não era suficiente para o que estava por vir. Foi então que, em novembro de 1994, o líder do projeto, o Yamada, ouviu algumas palavras chocantes do vice-presidente Wada, mudando os rumos da história da Toyota mais uma vez. Sistemas de propulsão convencionais não têm mais valor. Em novembro de 1994, o vice-presidente de tecnologia, Akihiro Wada, deu uma ordem categórica ao líder do projeto G21, Takeshi Uchiyamada. Eles deveriam desenvolver um sistema híbrido para o veículo em que estavam trabalhando. Ele foi irredutível e chegou a ameaçar encerrar o projeto caso não conseguissem atingir essa meta. Na época, a equipe do G21 já estava desenvolvendo um veículo híbrido, mas apenas como um protótipo para exibição no Salão do Automóvel de Tóquio. Para o veículo que iria para a linha de produção industrial, o plano ainda era usar uma combinação convencional. Um motor de injeção direta recém-desenvolvido, acoplado a uma transmissão automática altamente eficiente. Satoshi Ojizo relembra o momento de tensão.
A princípio, nos disseram para criar uma versão híbrida apenas para o Salão do Automóvel, aproveitando a oportunidade para pesquisar o desenvolvimento futuro dessa tecnologia. No entanto, gradualmente, começou a surgir uma pressão do alto escalão exigindo um híbrido também para o veículo de produção comercial. Conversei com Uchi Yamada, explicando que seria muito difícil terminar um projeto tão complexo antes do século XXI. Mesmo assim, Wada insistiu na nova cartada: um híbrido para o salão e um híbrido para as ruas. É lógico que Wada também estava ciente dos imensos riscos. Se o projeto G21 adotasse o sistema híbrido, todo o trabalho feito no sistema de propulsão convencional se tornaria inútil. Seria necessário combinar o motor D4 com uma transmissão eficiente e encaixar tudo em um chassi compacto. Algo que, se desse certo, poderia ser replicado em outros carros da Toyota no futuro. O plano inicial de aumentar a eficiência de combustível em 1,5 vezes já parecia difícil, mas, de repente, o projeto esbarrou em um obstáculo colossal. A diretoria já não estava satisfeita com a economia de 1,5 vezes. Agora, eles queriam o dobro. Depois de muita engenharia, quando finalmente havíamos conseguido atingir a meta original, dobrá-la era algo que soava obviamente impossível. Como não daria para alcançar isso usando métodos convencionais, a única opção real era adotar um sistema híbrido. Uchi Yamada e Wada tiveram uma discussão acalorada sobre o assunto, mas, no final, a mensagem foi clara. Se não aceitássemos a nova meta, não haveria razão para continuar com o projeto G21. Uchi Yamada não teve escolha a não ser acatar a decisão. Por trás da insistência de Wada, havia um movimento estratégico acontecendo nos bastidores da Toyota. Paralelamente ao G21, ele havia lançado um outro projeto focado em pesquisar o automóvel do futuro, o BRVF. A sigla BR significava Reforma Empresarial e VF significava Economia de Combustível Veicular. Enquanto o G21 era responsável por criar o veículo comercial, a missão da equipe BRVF era pesquisar exclusivamente os sistemas híbridos. Do final de 1994 ao início de 1995, decidimos encarar a meta de dobrar a economia de combustível e, consequentemente, adotar o sistema híbrido. Era um risco gigantesco, mas estávamos dispostos a aceitar o desafio. Pedimos a criação da equipe de desenvolvimento de híbridos e assim surgiu o BRVF. No início de 1995, o G21 e o BRVF começaram juntos a desenvolver o sistema. Engenheiros do Departamento de Desenvolvimento de Veículos Elétricos também se juntaram ao BRVF. Na época, eles estavam desenvolvendo o REV4 EV elétrico e eram os profissionais com o maior conhecimento sobre motores e baterias dentro da Toyota. No entanto, os estudos deles eram focados em acionar o carro apenas com eletricidade. Agora, o desafio era diferente. Combinar o motor a combustão e o motor elétrico operando juntos no mesmo chassi. Naquele momento, não existia uma teoria estabelecida no mundo para sistemas híbridos. A única opção da equipe era testar todos os métodos possíveis e encontrar a configuração ideal. A equipe de projetos híbridos considerou todas as opções, incluindo um sistema em série, onde o motor a combustão apenas gera eletricidade e o motor elétrico move o veículo. O tempo para testar os sistemas foi curto, cerca de 6 meses, mas concluímos que um sistema combinando 2 motores elétricos e um a combustão era o melhor caminho. O fator decisivo foi o seu altíssimo potencial de economia. Considerando os futuros avanços em eletrônica de potência, havia muito espaço para evolução. Uma transmissão convencional não seria mais necessária. Decidimos que, se conseguíssemos criar o motor gerador ideal, essa seria a solução definitiva. Como funciona o motor gerador? Para quem não está familiarizado com o termo, vou explicar de forma simples o que é um motor gerador. Ele é uma máquina que combina as duas funções,
Ele funciona como um motor elétrico comum, usando a energia para gerar movimento, e como um gerador, produzindo eletricidade quando é girado por uma força externa, usando variações de campos magnéticos. O sistema adotado pelos engenheiros foi o que mais tarde seria batizado de Sistema Híbrido Toyota, THS. Ele possui 2 motores elétricos trabalhando em conjunto com o motor a gasolina. O motor elétrico de tração ajuda a mover as rodas e, durante as frenagens, atua como gerador para recarregar a bateria. O segundo motor elétrico funciona como motor de partida e gera eletricidade usando a força do motor a combustão, controlando também o sistema de transmissão. É por isso que carros híbridos como o Prius não precisam ser conectados a tomadas. O próprio motor a gasolina e a energia recuperada nas frenagens cuidam de recarregar as baterias em movimento. Um engenhoso mecanismo de engrenagens planetárias conecta os motores elétricos ao motor a combustão. Essa configuração divide a potência e funciona como um câmbio automático continuamente variável, CVT. Além disso, um inversor foi adicionado entre a bateria, que fornece corrente contínua, e os motores, que usam corrente alternada, permitindo que a energia flua perfeitamente. O Giso lembra de um momento crucial sobre essa decisão. Quando eu ainda era chefe de seção, conversava frequentemente com o diretor-geral Kubochi. Apesar da diferença hierárquica, trabalhamos juntos por muito tempo e ficamos próximos. Lembro de dizer a ele que, de qualquer forma, teríamos que colocar uma bateria e um motor elétrico no carro. Daria muito trabalho encaixar tudo isso. Um ganho de 10% ou 20% de economia não justificaria o esforço colossal. Então, por que não focar direto no projeto ideal de máxima eficiência? Kubochi concordou. O genial engenheiro Hisuki Kuboshi faleceu em janeiro de 2015, aos 75 anos, deixando um grande legado. Tecnologias essenciais mantidas em segredo. Paralelamente ao desenvolvimento do carro de produção, os planos para o protótipo do Salão de Tóquio seguiam em frente. Este modelo também era híbrido, mas usava um sistema diferente do THS. Como outras montadoras globais também estavam pesquisando híbridos, a Toyota considerou que seria imprudente revelar sua melhor tecnologia para a concorrência logo de cara. O sistema instalado no protótipo de exibição era mais simples, combinando um motor de injeção direta, uma transmissão CVT e um capacitor no lugar da bateria. Tecnicamente, era um híbrido, mas optamos por chamá-lo publicamente de Sistema de Gerenciamento de Energia Toyota, EMS. Decidimos reservar a palavra híbrido apenas para o sistema real de 2 motores que estávamos guardando a 7 chaves. O departamento de design sugeriu um nome para o projeto e nós concordamos que era perfeito: Prius. Prius é uma palavra de origem latina que significa aquilo que vem antes, ou pioneiro. Era o nome perfeito para um carro com uma fonte de energia completamente inédita. A luz verde para a produção oficial do carro foi dada em uma reunião em junho. O código secreto de desenvolvimento passou a ser 890T. Em nossos estudos para o Prius, criamos projeções sobre a adoção de veículos híbridos no mundo. Em um dos cenários que montamos com a equipe BRVF, prevíamos um aumento repentino nas vendas de híbridos no Japão entre 2005 e 2010. Olhando para trás, essa previsão se concretizou perfeitamente. Na época, não sei se todos nós acreditávamos naquilo seriamente, mas tínhamos uma vaga esperança de que aconteceria, e era isso que nos movia. No entanto, antes de pensar em domínio de mercado, eles precisavam construir o carro. E os desafios eram imensos. A tradição da Toyota é internalizar tecnologias cruciais, em vez de apenas comprar peças prontas de fornecedores e montar. Como o motor elétrico e o inversor eram a alma do híbrido, terceirizá-los transformaria a Toyota em uma mera montadora de peças. A diretoria decidiu que o complexo inversor seria fabricado internamente, na fábrica de Hirose, que já produzia semicondutores. Já a bateria de alta voltagem seria desenvolvida em parceria com a Matsushita Battery, Panasonic, que já colaborava com a Toyota em projetos de veículos elétricos. Mesmo para construir um protótipo, nós simplesmente não tínhamos as peças. Primeiro, tivemos que criar os componentes do zero.
testamos cada um separadamente em bancadas e só depois programamos os computadores. Como havia muitas tecnologias não comprovadas, juntar tudo em um veículo funcional foi extremamente difícil. O objetivo era lançar o carro antes do final do século XX. O relógio estava correndo. E, como se não bastasse a pressão tecnológica, o ambiente corporativo passaria por um novo terremoto. Em agosto daquele ano, o incisivo Hiroshi Okuda tornou-se o novo presidente da Toyota. Uma mudança que traria um impacto ainda mais decisivo no destino do Prius. Problemas continuam. O protótipo não funciona. Um protótipo do Prius equipado com o sistema EMS foi exibido, conforme o planejado, no Salão do Automóvel de Tóquio em outubro de 1995. Embora poucos visitantes em geral tenham demonstrado interesse, o carro atraiu a atenção discreta e curiosa de engenheiros de outras montadoras. Quase na mesma época, um outro protótipo, este com foco na futura produção industrial, estava quase concluído. Se não me engano, foi por volta do início de novembro de 1995 que conseguimos reunir todas as peças necessárias e montar um carro completo. Uma vez concluído, tentamos um teste preliminar, mas ele não funcionou de primeira. Já na tentativa de ligar o sistema, o computador de bordo não inicializava. E mesmo quando ligava, a checagem inicial falhava. Era como um sistema operacional de computador que não consegue reiniciar corretamente. Em seguida, surgiram vários problemas em cascata. O motor elétrico não girava, ou o motor a combustão não dava partida. E mesmo que funcionassem parcialmente, quando tentávamos operá-los juntos como um sistema híbrido, eles simplesmente não sincronizavam. Normalmente, mesmo com um protótipo movido exclusivamente a combustão, falhas acontecem. No entanto, com base no checklist acumulado e na experiência adquirida ao longo dos anos, os engenheiros conseguiam adivinhar parcialmente onde estava o erro. Bastaria ir eliminando os pontos suspeitos para resolver o problema em, no máximo, uma semana. Contudo, era a primeira vez na história que utilizavam um sistema híbrido e eles não conseguiam identificar a causa das falhas. Usaram testadores analógicos e computadores para ler todos os sinais digitais, investigando cada detalhe minuciosamente. Às vezes, o computador não era compatível ou o software estava com algum bug. Podia ser até um erro de projeto no chicote de fiação e, muitas vezes, dava problema no próprio motor elétrico. Nós combinávamos o teste de bancada com o teste no próprio protótipo. E quando finalmente achávamos a solução, surgia outro problema logo em seguida. Sinceramente, o protótipo também não era, digamos, elegante. O porta-malas estava lotado de baterias e computadores. Computadores geralmente ficam dentro de caixas compactas, mas nós não conseguimos miniaturizá-los no início. Nós simplesmente espalhávamos as peças em uma grande placa de aço que todos apelidaram de chapa de churrasco, e ela ficava lá, ocupando espaço dentro do carro. Mesmo que tudo funcionasse perfeitamente na bancada de testes, havia casos em que o sistema simplesmente não ligava quando instalado no protótipo. O sistema TH. Esse possui múltiplos modos de transmissão. Às vezes funciona apenas com o motor elétrico, outras vezes apenas com o motor a combustão, e há um modo em que ambos trabalham juntos. O computador é quem deve determinar e selecionar a configuração mais eficiente. O motivo pelo qual o carro não ligava nunca era simples. Era necessário testar todas as combinações possíveis para descobrir em qual estágio exato o erro estava ocorrendo. O prazo é antecipado em 1 ano. Levamos 49 dias para fazer o protótipo funcionar totalmente pela primeira vez. Não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Corrigimos e regulamos gradualmente o computador e o motor. Chegamos a fazer o protótipo se mover 5 metros apenas com o motor elétrico. Mas o motor a combustão não pegava. Quando o motor a combustão finalmente ligava e tentávamos mover o carro usando ambos os motores, ele parava, mas aos poucos foi melhorando. Mesmo quando parecia perfeito, o movimento do carro era irregular. Ele percorria 500 metros e parava de repente. Era como uma criança passando da fase de engatinhar para os primeiros passos.
Consegue ficar em pé, mas caminha com dificuldade. Ainda assim, conseguimos fazer o protótipo funcionar antes do fim do ano. Mesmo com esse pequeno milagre, a comercialização ainda estava longe. Eles precisavam atingir a meta de dobrar a economia de combustível, melhorar a dirigibilidade e garantir a durabilidade. Os preparativos para a produção industrial em massa também precisavam começar. A data de lançamento havia sido definida para o final de 1998, e o desenvolvimento já estava acelerado para cumprir esse prazo. O tempo já era curto, mas a equipe de desenvolvimento recebeu uma ordem inusitada e bastante assustadora. Desceu um memorando da diretoria: antecipar a data de lançamento em 1 ano, para 1997. Essa foi uma ordem direta do novo presidente, Hiroshi Okuda, que havia assumido o cargo em agosto, e era uma ordem que eles não podiam negar. Como o objetivo era lançá-lo antes do século XXI, achávamos que 1999 seria uma boa data. Tecnicamente falando, o século XXI começaria em 2001, então até brincávamos que deveríamos lançá-lo no final de 2000. Estávamos determinados a lançá-lo no final de 1999. Depois, nos disseram 1998 e, finalmente, acabou caindo para 1997. Não sei se foi sorte ou azar, mas na época, a diretoria não fazia ideia da dificuldade e dos imensos desafios da tecnologia híbrida. Relembrando o passado, foi uma loucura alcançar essa data, mas acho que a diretoria decidiu blefar. Talvez eles pensassem que, sob pressão máxima, nossa equipe conseguiria fazer dar certo. Dizem nos bastidores que a data de lançamento foi antecipada para coincidir com a COP3, terceira conferência das partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, agendada para ocorrer em Kyoto, em dezembro de 1997. Um veículo híbrido lançado simultaneamente à COP3 seria uma notícia estrondosa. Era uma proposta concreta para reduzir drasticamente as emissões de CO2 e, com certeza, teria impacto global. No entanto, Ogiso afirma que havia uma razão ainda maior e mais competitiva. Todas as grandes montadoras estavam trabalhando na eletrificação. Protótipos híbridos apareciam com frequência em salões do automóvel. Então eu sabia que a concorrência estava fazendo pesquisa e desenvolvimento. Não havia informações de que eles estivessem trabalhando em veículos de produção em massa, mas poderiam estar fazendo isso secretamente. Na história da indústria automobilística, é muito comum empresas perderem para seus rivais num piscar de olhos, mesmo quando achavam que estavam liderando a corrida. A diretoria provavelmente presumiu que, se nós estávamos pensando nisso, outras empresas também estariam. Se tivéssemos levado o prazo de 1999 a sério, teríamos perdido o pioneirismo para as rivais. Em questões ambientais, ser o segundo a lançar não é o suficiente. Eles sabiam que a Honda também trabalhava em híbridos, então a decisão de antecipar o lançamento se provaria correta. No entanto, lançar no mercado em apenas 2 anos um carro que mal conseguia percorrer 500 metros parecia loucura. Os problemas se acumulam. Mesmo em meio ao caos, Ogiso permaneceu tranquila. Sabia que seria difícil. Mesmo quando ficamos empacados por 49 dias seguidos, lidando com centenas de problemas, todos nós pensávamos lá no fundo, claro que não seria tão fácil assim. Estávamos ansiosos, pois o tempo voava, mas eu pensava, isso é muito difícil de realizar e não há nada que possamos fazer a não ser continuar trabalhando. Eu era otimista, mas não sei se todos da equipe compartilhavam da mesma mentalidade. Na realidade, a situação técnica estava longe de ser otimista. Os desafios eram imensos. Baterias. O desempenho da bateria de níquel hidreto metálico era apenas metade do esperado, e ela tinha o dobro do tamanho necessário. Além disso, como os híbridos exigem carga e descarga frequentes, era preciso resolver o efeito memória, que reduzia drasticamente a vida útil da bateria. Ela descarregava frequentemente durante os testes, forçando o desenvolvimento de um sistema de controle rigoroso para evitar o descarregamento total de suas 240 células conectadas em série.
Superaquecimento. O núcleo da unidade inversora utilizava um módulo semicondutor chamado IGBT. Embora essenciais para o controle da corrente elétrica, eles geravam um calor extremo e literalmente explodiam durante os testes em bancada. Foi preciso desenvolver um sistema de resfriamento complexo para que eles pudessem coexistir com o calor do motor a combustão. Consumo pior que o Corolla. Após alguns aprimoramentos, um balde de água fria. O consumo de combustível estava pior do que o de um Corolla comum. A adição dos dispositivos auxiliares e do sistema de refrigeração consumia tanta eletricidade que a carga gerada no sistema era 3 vezes maior que a de um carro normal, destruindo a economia e fazendo o protótipo dar solavancos. Espaço e vibração. O motor a combustão, tipo NZ de ciclo Atkinson, e o motor elétrico precisavam caber juntos no mesmo cofre do motor. Além disso, o liga e desliga constante do motor a combustão durante a condução causava vibrações fortes e incômodas, que ficavam ainda mais evidentes devido ao silêncio do carro rodando no modo elétrico. Resolver isso era vital para o apelo comercial do carro. Tínhamos uma montanha de problemas e um prazo fatal. Como a produção industrial estava prevista para dali a 2 anos, não podíamos nos dar ao luxo de resolver um problema por vez. Então, adotamos um método chamado Engenharia Simultânea, ES. Em outras palavras, atacamos vários problemas ao mesmo tempo. Passamos a trabalhar junto com o Departamento de Engenharia de Produção nas fábricas antes mesmo de o carro estar totalmente operacional. Isso significava incorporar as exigências da linha de montagem desde o primeiro desenho, eliminando o demorado processo de vai e vem de plantas entre os designers e a fábrica. Em março de 1996, o engenheiro veterano Takehisa Yaegashi foi nomeado líder da equipe BRVF, fortalecendo a estrutura. Yaegashi reuniu os melhores talentos de cada departamento para a batalha contra o relógio. Os testes de rua começaram a ser realizados na calada da noite. Mesmo com todo esse esforço, o tempo estava se esgotando. Sem a certeza de que o prazo do final de 1997 pudesse ser cumprido, no meio dessa correria insana, um novo anúncio foi feito, deixando a equipe de desenvolvimento completamente perplexa. Depois da coletiva de imprensa, não havia mais como voltar atrás. Em 25 de março de 1997, a Toyota realizou uma apresentação técnica sobre o THS, Toyota Hybrid System, em um hotel em Akasaka, Tóquio. Era extremamente incomum realizar uma coletiva de imprensa focada exclusivamente em tecnologia, em vez do lançamento de um novo carro. No ano anterior, a Toyota já havia lançado sua campanha publicitária corporativa, o projeto Eco Toyota, deixando clara sua nova postura em relação às questões ambientais. O presidente Hiroshi Okuda subiu ao palco pessoalmente e declarou em alto e bom som: a Toyota desenvolveu um sistema híbrido que oferece uma resposta definitiva aos desafios ambientais do século XXI. O comunicado à imprensa afirmava que o novo sistema alcançaria aproximadamente o dobro da eficiência de combustível e que o novo veículo seria lançado ainda naquele ano. Quando Satoshi Ojizo viu a notícia nos jornais na manhã seguinte, não conseguiu esconder a surpresa. As reportagens estampavam manchetes como economia de combustível de 28 km por litro e o preço será apenas 500 mil ienes mais caro que o do Corolla. Nós não tínhamos divulgado números tão concretos na coletiva, mas depois que a informação vazou para os jornais, ela ganhou vida própria. Na realidade, o nosso consumo de combustível ainda não havia atingido a marca de 28 km por litro. Então, não podíamos dizer que o projeto estava aceitável naquele exato momento. Inicialmente, tínhamos definido dezembro de 1997 como a meta de lançamento, mas sentindo que as coisas não estavam fluindo perfeitamente, eu sempre tratava isso apenas como uma meta. No final de 1996, havíamos concluído o protótipo oficial da carroceria e os testes de inverno, mas ainda havia uma montanha de trabalho para garantir a qualidade da produção em massa. Antes desse anúncio, eu costumava dizer à equipe: se ficar muito complicado, podemos alterar o cronograma, mas
Depois que a Toyota fez um anúncio público oficial, já não havia mais como voltar atrás. Em julho, durante o Fórum Ambiental da Toyota, realizado na área litorânea de Tóquio, o presidente Okuda reafirmou sua determinação. A Toyota considera a proteção do meio ambiente global como a prioridade máxima do grupo e fará absolutamente todos os esforços para atendê-la. No meio de toda essa pressão pública, testes de dirigibilidade foram realizados para demonstrar a nova tecnologia à imprensa, usando a carroceria de um modelo Corona equipado com o sistema THS. Os testes foram praticamente concluídos em agosto, e a produção dos protótipos finais começou em setembro, em uma linha de montagem dedicada na fábrica de Takaoka. Engenheiros foram alocados na fábrica em tempo integral para lidar com alterações de projeto de última hora e garantir uma produção sem sustos. Como o desenvolvimento do Prius foi executado em paralelo com o planejamento da fábrica, não houve contratempos graves a ponto de paralisar a linha de montagem. COP3. O mundo com os olhos voltados para o meio ambiente. No dia 14 de outubro, a tão aguardada coletiva de imprensa oficial de lançamento do Prius foi realizada em Roppongi, Tóquio. O evento atraiu uma atenção colossal, reunindo uma multidão de jornalistas, não apenas da mídia automotiva especializada, mas da imprensa global em geral. Embora anúncios desse porte sejam normalmente realizados em 2 sessões, o evento precisou ser dividido em 3 sessões separadas para acomodar o imenso número de participantes. O consumo de combustível do Prius, exibido com orgulho, cravou impressionantes 28 km por litro no modo de teste japonês 10 a 15. A ousada promessa de entregar 2 vezes a economia de um veículo a gasolina da mesma categoria foi cumprida com sucesso. E o preço de lançamento, fixado em 2,15 milhões de ienes, acabou sendo ainda menor do que o mercado previa em março. Após o discurso de abertura, o engenheiro-chefe Takeshi Uchiyamada fez a apresentação técnica do veículo. Ao final, sob os flashes das câmeras, Uchiyamada assumiu o volante e dirigiu o Prius para fora do hotel, levando o presidente Okuda no banco de trás e o vice-presidente Akihiro Wada no banco do passageiro. Essa demonstração silenciosa consolidou o status do Prius como um veículo de nova geração, operando em modo 100% elétrico diante do público. No Salão do Automóvel de Tóquio, iniciado em 22 de outubro, multidões se aglomeraram apenas para ver o Prius de perto. Como reconhecimento, ele venceu o cobiçado prêmio Carro do Ano do Japão, superando o segundo colocado por quase 200 votos de vantagem. E o timing foi perfeito. Durante a histórica Conferência Climática COP3, realizada em Kyoto em dezembro, frotas do Prius foram usadas para transportar as autoridades entre os pavilhões do evento. A mídia do mundo todo focou as lentes no carro, e os executivos da Toyota foram bombardeados com perguntas de líderes globais. O carro saiu da linha de produção oficial sem problemas no dia 10 de dezembro. Inicialmente, lançamos apenas no mercado interno japonês, com uma produção planejada de 1.000 unidades por mês, mas recebemos uma avalanche de encomendas iniciais. Tivemos que aumentar a capacidade de produção às pressas, e a primeira geração acabou mantendo uma média de 1.500 unidades mensais. Como não tínhamos certeza de como o mercado reagiria a algo tão novo, fiquei surpreso por termos vendido tanto logo de cara. O desafio global e o legado do G21. O plano original era lançar o Prius na Europa e nos Estados Unidos com apenas algumas pequenas modificações no ano 2000. Mas a equipe de Ogiso logo percebeu que o buraco era mais embaixo. Como conseguimos criar o primeiro híbrido do zero em pouco mais de 2 anos, achamos ingenuamente que seria fácil fazer a versão de exportação para 2000, mas o mundo real é implacável. Na Europa, as estradas são rodovias de altíssima velocidade contínua. Nos Estados Unidos, os motoristas cruzam o escaldante Vale da Morte, onde as temperaturas batem os 50 graus Celsius. Por causa dessas condições extremas, tivemos que redesenhar completamente o sistema híbrido de resfriamento e potência. O slogan publicitário do carro, bem a tempo para o século XXI, não era apenas marketing, era um fato. O audacioso projeto G21 havia dado frutos.
No Salão do Automóvel de Detroit, em janeiro, as grandes montadoras americanas correram para exibir seus próprios protótipos ecológicos. A GM apresentou propostas de veículos elétricos e híbridos, prometendo-os para 2001. Ford e Chrysler também exibiram conceitos em seus estandes. No entanto, o tempo provou que nenhuma delas conseguiu lançar os veículos prometidos naquelas datas. Apenas a Toyota já estava nas ruas. Quando eu conversava com engenheiros ocidentais da concorrência, eles frequentemente me perguntavam como tínhamos conseguido criar um sistema tão complexo, integrando 2 motores elétricos e um a combustão de forma tão brilhante. Eu explicava que nossa abordagem foi reunir todos os engenheiros em uma mesma sala, quebrando as barreiras dos departamentos para solucionar os problemas juntos. Eles tinham dificuldade em entender isso. A rígida estrutura verticalizada e separada das montadoras ocidentais tornava esse tipo de colaboração quase impossível para eles. Um sucesso além das expectativas. O Prius provou seu valor imediatamente. Com 3.500 encomendas apenas no primeiro mês, o triplo da meta, o carro atraiu uma legião de consumidores com alta consciência ambiental. Muitas pessoas da indústria questionavam se estávamos operando no vermelho. É verdade que no início, as margens de lucro eram baixas. Se você considerasse os custos colossais de pesquisa, desenvolvimento e o investimento fabril do zero, claro que o saldo inicial era negativo. No entanto, calculando apenas os custos de materiais e produção por unidade, ele já era lucrativo. O apoio contínuo da diretoria para cobrir esses custos de desenvolvimento foi o que salvou o Prius. O impacto cultural foi imenso. Quando a segunda geração, com um design muito mais icônico, foi lançada em 2003, as vendas globais rapidamente ultrapassaram as 10.000 unidades mensais. Estrelas de Hollywood, como Leonardo DiCaprio, começaram a chegar a tapetes vermelhos dirigindo seus Prius, transformando o híbrido em um verdadeiro símbolo de status ecológico. Com o tempo, a tecnologia híbrida se espalhou como fogo. Minivans, sedãs de luxo e até a linha Premium Lexus adotaram um sistema nascido daquela chapa de churrasco no porta-malas de um protótipo defeituoso. O silêncio, a economia e a aceleração suave se tornaram marcas registradas da Toyota. Em julho de 2015, as vendas globais acumuladas de veículos híbridos da marca já ultrapassavam a incrível marca de 8 milhões de unidades. O fato de termos insistido em desenvolver e fabricar internamente as nossas próprias tecnologias centrais, como os inversores e os motores elétricos, foi o que nos trouxe até aqui. Nossa experiência sofrida com o Prius pavimentou o caminho para tecnologias ainda mais avançadas, como o veículo movido a hidrogênio, o Mirai. Eu mesmo participei de tudo isso quando era jovem. Foi difícil, mas sinto que cada noite sem dormir trabalhando naquele primeiro Prius ainda me é útil até hoje. Satoshi Ojizo não é apenas um executivo. Ele é o homem que moldou o destino da mobilidade sustentável. Formado em engenharia mecânica pelo Instituto de Tecnologia de Tóquio em 1983, ele entrou na Toyota com uma missão que parecia impossível na época. O verdadeiro grande finale de sua fase como engenheiro começou em 1993, no lendário projeto G21. Enquanto o mundo ainda dependia puramente de combustíveis fósseis, Ojizo e sua equipe lutavam contra prazos irreais e desafios técnicos sem precedentes para dar vida ao primeiro Prius. Ele não apenas participou, ele se tornou o engenheiro-chefe da terceira geração, consolidando o Prius como um ícone global. Após liderar a Advix e retornar à Toyota como diretor executivo, Ojizo assumiu o maior desafio de sua carreira em 2021, a presidência da Hino Motors. Agora, ele se prepara para um novo capítulo como CTO da Archeon, a gigante que nascerá da fusão com a Mitsubishi Fuso em abril de 2026. De um jovem engenheiro sonhador ao líder que redefine o transporte de carga, a trajetória de Satoshi Ojizo prova que a curiosidade técnica, quando aliada à persistência, pode literalmente mudar o mundo. A história de Satoshi Ojizo nos ensina que o futuro não é algo que simplesmente acontece. É algo que construímos com as mãos, com a ciência e com a coragem de errar até acertar.
Do primeiro protótipo do Prius às estradas de amanhã com a Archeon, a busca pela eficiência nunca termina. Mas afinal, por que trabalhamos tanto para criar tecnologias mais limpas e seguras? A resposta é simples. Trabalhamos para que as próximas gerações e todos os membros da nossa família possam desfrutar de um mundo melhor, com mais liberdade e, claro, um toque de diversão. E por falar em família e mobilidade, parece que o espírito de inovação e a vontade de dirigir para o futuro já contagiaram até o integrante mais inesperado da nossa casa. Sabe de quem estou falando? Assista até o fim do letreiro. Muito obrigado por assistir ao Mundo Curioso. Se você gostou desta jornada tecnológica, não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Nos vemos na próxima estrada. To have a friend like you.